Um negócio bilionário que conquistou o planeta, com um público que não para de crescer. O mercado de jogos eletrônicos faturou no ano passado, em todo o mundo, quase 197 bilhões de dólares. No Brasil, o negócio movimenta 12 bilhões de reais por ano. A gente cresceu a taxas superiores ao que cresceu a economia do país e ao que cresceram outros mercados desenvolvedores de jogos no país inteiro. O que coloca o país como líder em receita no setor na América Latina e o 13º no ranking mundial. Os games é uma janela para a economia criativa, não só do ponto de vista de lazer e entretenimento, mas também de empregabilidade. O mercado brasileiro, que já vinha crescendo em ritmo acelerado, aumentou mais ainda durante a pandemia, impulsionado por fãs e jogadores profissionais que vêm se destacando em campeonatos internacionais. Com 3 meses já estava em uma das maiores organizações do jogo. Comecei a ganhar dinheiro, comprei meu primeiro carro, aposentei minha mãe e meu padrasto. A cidade do Rio de Janeiro pretende conquistar a liderança do mercado de games no Brasil e já prepara a construção de uma arena. Essa Arena Gamer coloca o Rio de Janeiro na vanguarda nacional. Na reportagem especial de hoje, você vai conhecer algumas das revelações brasileiras. Vai ver como o esporte eletrônico está mudando a vida de muitos jovens e quais os principais desafios para o Brasil chegar no topo da lista. O nome é moderno, eSports. Mas a tradução e o conceito dos esportes eletrônicos nos levam à década de 70. Interchangeable games. Basta voltar no tempo e confirmar com as gerações de um passado recente. O videogame foi o precursor. A velocidade da tecnologia ditou o ritmo das novas modalidades. Right in the palm of your hand. Mas fique atento à diferença entre game e jogos eletrônicos. Game é tudo aquilo que a gente joga. O jogo que você tem no celular, o seu Candy Crush, o jogo da cobrinha para quem tem mais de 30 anos. Mas esportes eletrônicos são todos aqueles games que possuem competições. Aqueles games que têm uma estrutura de competições nacionais, internacionais e regionais bem estruturadas. E aí a gente pode dizer alguns jogos aqui que já são famosos no esporte eletrônico, como League of Legends, CSGO, Rainbow Six Siege, Free Fire, que já são jogos muito populares, são games muito populares, e por conta dessa popularidade grande de se tornar um game, ele também se torna um esporte eletrônico quando tem uma gama de jogadores muito grande, quando tem um cenário desenvolvido também que vai desenvolver as suas competições, sejam elas regionais, sejam elas nacionais ou até mesmo em escala global, como a gente já tem uns jogos hoje acontecendo. Lucas Andrei, o Whisk, ainda era um adolescente quando descobriu uma vocação capaz de mudar a vida da família. Ele é um dos jogadores de destaque no cenário de Free Fire. Um jogo eletrônico no estilo Battle Royale, ou seja, todos contra todos. O jogo, que surgiu em 2017, coloca até 50 jogadores numa ilha. Eles precisam encontrar rapidamente armas e equipamentos para sobreviver, além de eliminar outros jogadores. Em 10 anos, o jovem morador de Nilópolis ganhou o mundo, conquistou vários campeonatos, até na China. Eu comecei a jogar Free Fire na época e com 3 meses já estava em uma das maiores organizações do jogo. E foi aí que a minha vida mudou e a da minha família também, né? Que aí eu fui morar em São Paulo numa casa de criação de conteúdo.
porque conforme o esporte estava crescendo no Brasil nessa época, basicamente o polo do esporte no Brasil acabou que virou São Paulo, né? Então a gente hoje exporta muito jogador bom, com potencial, a gente exporta para São Paulo para as organizações, né? Acaba que a gente perde uma galera para lá. Eu fui morar lá, comecei morando em Alphaville, então foi uma diferença de cultura muito grande, né? Porque, pô, moro na Baixada, em Nilópolis, e fui para Alphaville numa casa que eu não conseguia achar fim na casa, às vezes. Eu tive que fazer um tour, tipo, de 1 hora praticamente para ver o condomínio, ver a casa que a gente morava, então era uma diferença muito gigante, né? Então comecei a ganhar dinheiro, comprei meu primeiro carro. Fomos até a casa dos pais dele, na Baixada Fluminense. Foi aqui que tudo começou. Na época, o computador foi presente de aniversário da avó. O garoto, que não saía de casa, começou a fazer amigos pela internet. Começou a se dedicar. O grande desafio, segundo ele, foi explicar tudo para a família. Como é que a gente vai dar uma notícia para uma mãe que a mãe é super protetora comigo? E como é que eu falo para ela que eu vou disputar um campeonato em São Paulo e ela vai ter que ir comigo, que eu posso ir para a China? Como que explica isso, né? Foi bem tenso na época, porque minha mãe não entendia muito bem as coisas, mas nunca deixou de me apoiar. O apoio dos pais foi decisivo. Era uma época sem uma referência de talentos e conquistas do esporte eletrônico. A mãe de Lucas lembra do sacrifício e da preocupação com o futuro do filho. A família acreditava que tudo aquilo poderia ser passageiro. A questão não é só o jogo. A minha preocupação era dele crescer e não ter uma profissão, né? E dele estar perdendo tempo e investindo em uma coisa qual, né? A gente não saberia o lá na frente, né? O futuro, enfim. A gente ia para São Paulo, né? Quantas vezes a gente foi para São Paulo para ele poder jogar, sendo que o patrocínio só pagava para ele, não pagava nem para mim nem para o meu marido. E aí a gente dormia dentro do carro. Consegui ajudar muito a minha mãe, eu formei a casa da minha mãe, aposentei minha mãe, meu padrasto. Então, estamos aí, né? Trabalhando bastante. A insegurança dos pais faz parte da rotina dos novos praticantes do eSports. Eles começam muito cedo e passam muito tempo se dedicando, no intervalo dos estudos. Eles têm entre 19 e 21 anos, passam cerca de 6 horas por dia se preparando para as competições. Tem treinador, apoio psicológico. Aqui, o desgaste físico do chamado atleta tradicional é substituído pelo desgaste emocional dos gamers. Tem muita estratégia e concentração. Henrique, Pedro e Lucas estudam ciências da computação e design. Tudo a ver com o mundo que mais gostam. Estão no início da faculdade e são chamados de calouros pelos veteranos que criaram e administram a equipe da PUC-Rio. A Clérigos foi fundada pelo Wesley, que descobriu uma vocação profissional. Todo gamer sonha em poder jogar sem se preocupar com absolutamente nada. E agora você vê que isso pode se transformar numa profissão. Isso é simplesmente algo fantástico, algo que você pode virar para os pais e falar, poxa, isso aqui já não é mais perda de tempo. Jogar agora pode, de certo modo, dar um sustento para a família. Tanto que você descobriu uma vocação. Exatamente. Foi justamente por conta da Clérigos que eu me descobri na área de jornalismo. Hoje atuo ativamente na cobertura de campeonatos de esportes eletrônicos e desde então não parei mais. O ano era 2019. A rede social ajudou a unir os apaixonados pelos esportes eletrônicos. Hoje são cerca de 50 integrantes, 10 cursos da faculdade. As universidades, elas seguem muito o panorama de mercado, né? Com esse crescimento do esporte eletrônico, né, do mercado do esporte eletrônico, as universidades, né, os alunos principalmente, começaram a olhar como uma oportunidade de mercado, né? Então passaram a que as universidades são grandes desenvolvedores de profissionais, né, de novas profissões para o mercado profissional, e os alunos, né, principalmente, começaram a ver como um mercado muito promissor, né?
principalmente gostando dessa área, começaram a se desenvolver dentro das próprias universidades. Henrique é o capitão do time, faz parte desta geração que nasceu conectada. Eu sou o cara que bota ordem, tenta sempre servir de exemplo, ser uma liderança ali, até fora do jogo, né? Porque o que acontece? No jogo, você tem um capitão que é dentro do jogo, que é liderança dentro do jogo, e um capitão que é liderança fora do jogo, né? Eu faço essa parte de fora, entendeu? E aí eu faço uma parada mais de tentar botar a galera no eixo, organizar tudo. Eu sou mais a liderança ali por fora. E hoje tem um negócio muito legal que esses esportes estão trazendo muitas oportunidades que nem o futebol trazia no passado, né? Então você vê muita gente de periferia tendo oportunidades em jogos. Pedro é o mais novo da equipe. Já sente a pressão em uma competição de raciocínio rápido. A pressão vem do tempo que você tem para resolver alguma coisa, sabe? O jogo pode mudar em uma fração de segundo, sabe? Tem round que a gente ganha por 1 milésimo, assim, não é nem exagero, é 1 milésimo que tudo pode mudar. Você pode ganhar um campeonato ou ficar em segundo lugar ou até ser eliminado. Dá um desgaste mental bem forte. Eu, particularmente, assim, depois de 3 partidas, mais ou menos umas 3 horas de jogo, eu já tô cansado, bem cansado, assim, sabe? De uma pausa, beber uma água, sabe? Lavar o rosto para voltar ali focado 100%. Lucas explica que durante a pandemia foi o período mais produtivo do grupo. Cada um da sua casa jogando coletivamente. Isso foi essencial para eu ser um jogador assim, qualificado, digamos assim, para estar nessa orla e tal. Mas ao mesmo tempo, obviamente, foi um período muito difícil, né? Apesar de mentalmente isso atrapalhou muito. Porque a questão mental no jogo é muito importante também. Mas a quarentena, enfim, eu acho que a gente sair é muito importante. Entendeu? Conviver com quem a gente joga ao vivo e online. Eu acho que essa convivência dupla é muito importante. O mundo dos esportes eletrônicos é diverso e surpreendente. Uma pesquisa do Game Brasil de 2022 revelou que as mulheres são maioria entre os jogadores e representam 51% desse grupo. A maioria das pessoas prefere jogar pelo celular. Os idosos começam a se aproximar do mundo dos jogos e as pessoas com mais de 60 anos representam 21% dos jogadores em todo o planeta. Aponta um levantamento do Euromonitor, plataforma líder mundial em informações sobre negócios. De olho nesse crescimento avassalador, o Rio prepara uma arena para receber competições nacionais e internacionais. Na periferia da cidade, jovens são preparados para brilhar aqui e em competições internacionais. O maior desafio dos esportes eletrônicos é traduzir em números esta indústria que não conhece crise. É que a velocidade das novidades supera o nosso ritmo de compreensão. No mundo, este setor movimentou, no ano passado, quase 200 bilhões de dólares. Em 3 anos, esse valor superaria os 300 bilhões de dólares. A gente fundamentalmente, eu quero dizer isso, defender isso sem nenhuma vergonha, nós somos fundamentalmente entretenimento. Nós somos fundamentalmente diversão. E nesse sentido, a gente também é treinamento, a gente também é educação, a gente também é qualquer outra área onde a gente esteja aplicado, né? O game, ele é uma ferramenta, e como ferramenta, ele vai funcionar onde ele estiver. Mas é fundamental que a gente entenda que a função prioritária dele é a sua função de diversão, de entretenimento. Apesar do país estar entre os maiores consumidores de games do planeta, ainda não está entre os 10 maiores desenvolvedores. A gente tem um gap entre o que o brasileiro tem consumido e o que o brasileiro tem conseguido criar e vender, né? E isso não é compatível porque a gente está falando de um país que tem a 6ª população mundial, né? A gente deveria estar também, no ponto de vista do consumo e da criação dos jogos,
também em alguma posição proximamente a isso, né? E aí, obviamente, uma série de políticas públicas, uma série de interações entre o poder público, a sociedade civil organizada, o mercado consumidor, devem ser feitos para que a gente possa avançar nesse campo e colocar o Brasil e, obviamente, por conta disso, também o Rio de Janeiro, no patamar em que merece. Mas a indústria cinematográfica tirou a sua casquinha. O filme Jogador número 1, de Steven Spielberg, retrata a humanidade em 2045. As pessoas preferem a realidade virtual dos jogos Oasis em relação ao mundo real. Um excêntrico criador do jogo deixa sua fortuna para o primeiro que desvendar o quebra-cabeça que ele montou. They stay because of all the things they can be. Can you feel this? Yeah. It's the only place that feels like I mean anything. A ficção passa longe da realidade quando analisamos a dança dos números. Em um país como o nosso, movimenta 12 bilhões de reais ao ano, o que coloca o Brasil como líder em receita no setor na América Latina e na 13ª colocação no ranking mundial. Os games é uma janela para a economia criativa, não só do ponto de vista de lazer e entretenimento, mas também de empregabilidade. Veja só, um evento internacional de esportes eletrônicos emprega direta e indiretamente muitas pessoas, desde as pessoas que vão trabalhar nos serviços gerais, até mesmo o técnico de TI que vai deixar ali os computadores prontos para esses jogadores e também os jogadores que já têm salários hoje milionários. E na indústria de games, bom, desde o cara que vai pensar o jogo, o roteirista, o advogado que vai fazer todo o contrato de propriedade intelectual, o designer, eu ficaria aqui mais 30 minutos falando de todas as profissões que esse universo pode proporcionar. O Brasil é o terceiro maior consumidor de esportes do mundo, ficando atrás em números absolutos só da China, que fica um pouquinho difícil da gente competir em números absolutos, e também dos Estados Unidos. E do ponto de vista esportivo, a gente é uma grande audiência, a terceira maior do mundo. Do ponto de vista esportivo, o Brasil é uma potência internacional. Há poucos dias o Brasil foi campeão mundial de FIFA. E eu não tenho dúvida que se houvesse uma Olimpíada de esportes eletrônicos, o Brasil estaria no top 3 de medalha. Aprendizado, inclusão e transformação social estão ao alcance de um clique. Olhar fixo e total controle dos movimentos no teclado e no mouse. O Núcleo Afrogames de Vigário Geral é um projeto para inserir jovens da periferia no mundo da tecnologia. São 827 adolescentes atendidos. O Afrogames surgiu em 2019 com um núcleo, que é a sede aqui em Vigário Geral, no prédio da AfroReg, e com 100 alunos. Hoje, já em 2023, a gente tem 4 núcleos, um em Vigário Geral, 2 no Complexo da Maré, sendo na Nova Holanda e no Morro do Timbal, e um agora no Morro do Estado, em Niterói. E hoje a gente está atendendo mais de 500 alunos. Daqui saem novos talentos, criadores de conteúdo gamer. Renan Macedo é prova desta inclusão. Entrou para o esportes pensando que as diferenças não seriam um problema para o desempenho. Eu sempre fui uma criança muito competitiva, só que eu sabia que nos esportes tradicionais eu não teria tanta oportunidade por ser uma pessoa com deficiência. E na minha adolescência eu fiquei sabendo dos esportes, que a gente poderia participar de competições online e até ganhar dinheiro com isso. E aí eu fui tentando, eu comecei no Call of Duty, aí eu jogava RPG, que é o Naruto também, participei de umas competições, mas eu me encontrei no Fortnite, que foi o que deu início à minha carreira de atleta. Arthur é coach do time, ex-atleta, decidiu ser o treinador. O coach vai ser o que vai ajudar a criar e desenvolver estratégias junto com o time, vai ter uma rotina de treino onde os jogadores vão seguir, onde eles entram, por exemplo, no Fortnite, entram no mapa de criativo, fazem um free build, né, que eles treinam as construções deles,
treinam as edições, podem treinar a mira também. A partida, a gente ajuda a desenvolver as estratégias e durante os campeonatos eu participo junto com eles para poder ajudar eles a ficarem mais calmos e resetar a mente em uma partida para outra. Pedro tem 15 anos e já ganhou um campeonato internacional. Começou aos 10 no Afro Games. Atualmente, treina entre 7 e 8 horas por dia. Minha semana começa, segunda-feira, eu venho pra cá no treino normal, atleta, pra treino de jogo com o coach. Na terça, assim, a gente faz inglês, são as aulas de inglês que a gente tem, o treinamento físico, e a gente também tem a psicóloga, que ajuda a gente nessas questões de controle pessoal. Eu moro com a minha avó, com meus avós, e para eles, por incrível que pareça, foi de boa, assim, foi tranquilo. E eu consegui até convencer eles assim que eu podia ganhar dinheiro jogando jogos assim, profissionalmente. E quando eu entrei pro time, eles começaram a me apoiar mais ainda nesse mundo de profissionalismo nos jogos, assim. No país são mais de 70 milhões de apaixonados pelos esportes eletrônicos. A Câmara Municipal do Rio aprovou 2 leis para fortalecer o setor na cidade. Uma institui a política de incentivo e a outra inclui a semana de promoção dos esportes eletrônicos. As leis garantem segurança jurídica. O Rio já foi sede tanto da Pro League, que foi uma competição do Six Invitational em 2018, foi um grande evento lá na Junesse Arena. Também a gente teve o Major de Counter-Strike em 2022, que foi incrível, com a participação de grandes influencers e que gerou uma comoção na comunidade global. A cidade tem sim se posicionado bem para receber bons eventos e grandes eventos de esportes. Fica um recado da gente aqui do lado privado, das companhias, de que o incentivo no sentido de prover policiamento em torno da arena durante os eventos, incentivos fiscais para a realização dos eventos com uma vantagem financeira e ajuda com infraestrutura de transporte, tudo isso ajuda para nós, organizadores de eventos como esse, a trazer cada vez mais eventos para o Brasil. Pegando carona na virtualidade, é possível imaginar como este projeto será montado. A primeira arena pública de games e jogos eletrônicos do Brasil, a Arena Gamer, coloca o Rio na vanguarda nacional. Terá capacidade para 100 pessoas e será montada dentro da Nave do Conhecimento, no estádio Newton Santos, o Engenhão, na zona norte do Rio. Mais do que um cenário de competições, será um polo de inclusão, aprendizagem e transformação social. Essa Arena Gamer coloca o Rio de Janeiro na vanguarda nacional. É a primeira arena pública de games no Brasil e a gente está olhando justamente para isso como um fomento dessa atividade aqui dentro do Rio de Janeiro. Como eu te falei anteriormente, as empresas que desenvolvem os campeonatos nacionais estão sediadas em São Paulo. Então a gente fez um movimento contrário, um movimento de início. A gente quer fomentar desde a base o esporte eletrônico. Construindo uma arena como essa, a gente dá a oportunidade à pessoa e à empresa que desenvolve, por exemplo, um campeonato regional, a ter um lugar para sediar os seus campeonatos. E não só isso, a gente também democratiza, né? Os games ainda são um espaço um pouco elitista, né? Para você jogar um jogo de alta capacidade, por exemplo, você precisa de um computador com valor elevado, uma atividade, uma internet com uma alta velocidade. Então isso acaba afastando setores da sociedade dessa modalidade. A gente quer aproximar e democratizar isso também. A Prefeitura criou o primeiro órgão no Brasil voltado para a área de games.
uma coordenadoria que pretende fomentar um retorno de investimentos em turismo, entretenimento e educação. Transformar o Rio na capital dos jogos eletrônicos. Criar oportunidades é o caminho para uma sociedade tão distante da igualdade. Afinal, no fundo, todo mundo quer ser o Pelé do esportes. No caso, a bola está ao alcance de um clique. E se o Pelé não tivesse sido apresentado à bola? Como teria sido a vida dele, né? Eu acho que o papel um pouquinho da prefeitura e o papel do Estado é apresentar as múltiplas bolas para a população, para o jovem, para o adolescente. Quem sabe ele não encontra ali a sua vocação de vida, não só como jogador, mas também das outras profissões que o esporte eletrônico pode oferecer. A gente tem, de fato, um campo muito profícuo, né? muito oportuno para que esse setor de jogos possa encontrar aqui o terreno fértil para permanecer crescendo em ritmos mais acelerados do que o resto do país, inclusive a gente cresceu a taxas superiores ao que cresceu a economia do país e ao que cresceram outros mercados desenvolvedores de jogos no país inteiro. O Câmara Rio Reportagem Especial fica por aqui. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro.